Então, pessoal, a gente comemora, né, o mês da amamentação, o mês de agosto dourado. Então, eu trouxe a equipe do Pet Saúde, do grupo Maternagem, para conversar sobre esse tema tão importante. Para falar de amamentação, não apenas para as mulheres cis, mas sim para homens trans e mulheres trans também, pessoas que amamentam. A gente discute muito e pesquisas têm mencionado a dificuldade dessas pessoas nesse período que é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito difícil. A gente tem questões legais para abordar, a gente tem questões que são a nível de medicina, a nível de nutrição, a nível de educação física, a nível de odontologia. Então, a gente tem várias profissões aqui dentro do PET que vão poder abordar de uma forma bem abrangente esse tema. Então, essa temática de hoje, ela vai ajudar muitas pessoas que passam por esse período que é muito difícil, né, e que as pessoas romantizam demais. E eu queria escutar um pouco de vocês sobre esse assunto, envolvendo a parte legal, envolvendo a parte nutricional, envolvendo a parte de saúde dessas mulheres ou dessas pessoas que estão nessa fase importante da vida. Bom, eu acho que no primeiro momento seria interessante que a gente se apresentasse. E aí, Guilherme, que cada um pudesse falar, né, de qual curso que está representando aqui. E acho que no segundo momento a gente então começa com as perguntas, com os tópicos. Quem pode começar? Pode ser você, Guilherme? Posso começar. Eu me chamo Guilherme, eu sou estudante de Educação Física aqui da Unifor, estou no 4º período e sou um dos bolsistas do PET Saúde e é isso, pessoal. Bom, eu sou o Márcio, eu sou do Direito, também sou bolsista no PET Saúde e a gente está tendo o privilégio de estar aqui hoje para passar um pouco de conteúdo para vocês. Me chamo Maria Júlia, eu sou do curso de Nutrição, também bolsista do PET Saúde e também estou aqui para a gente ter esse debate tão importante aqui do Agosto Dourado, né? E detalhe que o Agosto é Dourado, a coordenadora do nosso grupo, a doutora Silvia, veio de dourado e a gente combinou de vir de preto, né, para não ofuscar o dourado da doutora Silvia. Olha só! É isso aí, eu me chamo Silvia, eu sou médica de família e comunidade e estou na coordenação desse grupo tutorial, que é o PET Maternagem, o único grupo que vai falar de maternidade dentro do PET Equidade. Olha só que responsabilidade. Verdade. Então, vamos começar? Vamos falar um pouco do aspecto legal de tudo isso. O que vocês acham? Bacana. Pode ser. Bom, pra gente começar, acho que primeiro algo que é o básico, né? A gente precisa começar pelo básico. A mulher e a criança, elas têm direitos. Têm obrigações, têm direitos, têm deveres. E quando a gente vai falar sobre a amamentação, a gente tá falando de um país onde as mulheres precisam trabalhar, onde as mulheres... Enfim, a partir principalmente do último século, né, começaram a não ficar restritas à atividade doméstica e encontram essa difícil missão de conciliar a vida de casa, onde muitas das vezes, né, a gente tem um número gigante de mães solos, né, mães que não são casadas, que às vezes não têm o apoio do companheiro ou da companheira. E a gente se encontra nessa sinuca de bico, digamos assim, né? O que a gente tem em primeiro lugar, né? A gente precisa saber que essa criança que está nascendo, ela tem direito à saúde, ela tem direito à educação. E a lei, em vários momentos, o principal objetivo dela é zelar, é tutelar pela educação, pela saúde dessa criança que vai nascer. Bom, o Código Civil, ele começa a falar que a personalidade da pessoa, ela nasce a partir do momento que a criança nasce com vida, né? Então, a partir desse momento, por mais que ela não consiga nem falar, não consiga se expressar, é um ser humano e é um ser que tem direitos. E sobre o trabalho, por exemplo, né, a gente tem hoje um grande número de trabalhadoras que são informais, que eu acho que quem está ouvindo aqui vai conseguir entender o que a gente está falando. É isso aí. Porque a gente sabe que no direito, principalmente, a gente pode ser muito utópico e falar, não, você tem direito a isso, aquilo, outro. Só que quando a gente olha para a realidade, a gente às vezes não encontra esse amparo legal tão presente. Então, o que a gente tem, por exemplo, em questão de licença maternidade, né? Hoje, na legislação brasileira, a gente tem uma garantia de 4 meses de licença maternidade e você tem uma estabilidade no emprego de 5 meses. O que acontece? A mulher, ela é muito suscetível à demissão durante esse período de tempo. E às vezes, né, vocês vão participar de entrevistas de emprego, por exemplo,
e fazem aquela pergunta que não deveria ser feita em hipótese alguma. Você tem ou pretende ter filho? E isso acontece hoje. E é uma coisa que, assim, isso é um ato discriminatório, isso não pode ser feito. E o que a gente precisa ter em mente? Por mais que a gente não tenha a carteira assinada, os nossos direitos, eles existem. No direito do trabalho, a gente tem um princípio chamado primazia da realidade. O que esse princípio diz? A situação de fato real, ela é mais importante do que os documentos. Então não importa se você tem uma carteira de trabalho assinada ou não. Se você está trabalhando ali, se você está cumprindo com os requisitos da relação de emprego, você tem o direito à licença maternidade. E se esse direito não for respeitado, por mais que você seja informal, é um direito seu ir na justiça e você vai ganhar esse direito, se você conseguir comprovar e tudo mais. Então, acho que a gente primeiro precisa ter essa consciência de saber que, tudo bem, hoje você pode até estar numa situação informal, ou você está até trabalhando de carteira assinada, mas não teve esse direito respeitado. Existe a justiça para isso. E, óbvio, né? O ideal é que tudo seja conciliatório, né? O ideal no mundo perfeito é que todos tenham a consciência, que os homens tenham a consciência de que é uma mulher, tá em amamentação. Então, por exemplo, eu não vou colocar uma mulher que está amamentando num local insalubre, porque isso vai fazer mal à saúde da criança, vai fazer mal à mulher, né? E até nisso também a gente tem uma outra previsão legal, que é mulheres que trabalham em atividades insalubres, que ganham um adicional de insalubridade, né? Durante a amamentação, ela tem que ser afastada dessa atividade insalubre, porém sem perder o adicional. Que ela pode ter um adicional que existem 3 tipos de insalubridade, em grau mínimo, em grau médio e em grau máximo, né? O grau mínimo é 10% sobre o salário mínimo, o grau médio 20% e o grau máximo 40%. Então, supondo, por exemplo, que ela trabalhe numa indústria pesada, em uma área muito complicada, insalubre, né? Ela precisa ser afastada, mas ela não vai perder esse benefício durante a amamentação, sabe? Então, o Estado brasileiro, ele está preocupado em tutelar, em garantir o direito dessa mulher e dessa criança também, porque é uma vida e todas as vidas importam, né? A gente acredita nisso. Então, legalmente falando, a gente vai por esse caminho. E as mulheres que trabalham e que têm um esgotamento mental muito grande com relação à casa, com relação à família, com relação ao trabalho, isso leva muitas vezes à dificuldade de amamentar, né? Porque o estresse, ele é um pouco disso. Você tá naquele estresse de dar conta de tudo, de deixar a casa limpa, de sair para trabalhar, e acaba que isso influencia também. E assim, até que ponto a gente pode relaxar nesse sentido? Guilherme, o que você acha? Eu acho que a questão, igual você falou, de relaxar, a gente vai entrar agora pro lado da educação física, que um dos benefícios para a saúde mental e física da pessoa é permanecer com a prática das atividades, obviamente que adaptadas para a pessoa que acabou de pós-parto e na fase da amamentação, com atividades mais reduzidas, uma caminhada, um alongamento, uma coisa mais leve, porque isso vai acarretar, principalmente na saúde mental, para a autoimagem que ela tem de si própria, não vai ver aquele ganho de peso excessivo que muitas reclamam, ou também pro lado dos homens trans, uma coisa chamada dismorfia corporal, que é como essas pessoas se enxergam através da própria concepção de corpo que elas têm. E no período da amamentação, os homens trans, eles acabam tendo um choque de realidade, porque uma das coisas que acabam sendo mais aparentes são os seios. Isso. Eles acabam ficando mais inchados e tudo mais por conta da amamentação. E a atividade física entra nesse lado na saúde mental para exatamente isso, para ajudar essa pessoa a se enxergar melhor, ter uma visão do próprio corpo e entender que está tudo bem. E o papel do profissional de educação física é tentar criar um ambiente cada vez mais seguro para essa pessoa, cada vez mais acolhedor, para que se sinta bem fazendo aquela atividade e mantenha aquilo também. É importante dar continuidade ao exercício físico e se manter saudável. Silvia, deixa eu só complementar, além dos benefícios físicos, né, da imagem corporal, que ela pode melhorar na prática de atividade física, existem, colaborando ainda, né, com os benefícios de saúde mental, existem benefícios agudos e crônicos da atividade física em relação às sensações.
A pessoa ela se sente bem imediatamente no momento que está fazendo atividade física, logo após a atividade, e essa prática regular ela vai trazer ainda benefícios crônicos a longo prazo. Então, independente se durante a gestação, aliás, é até recomendado que se pratique atividade física durante a gestação, principalmente fortalecendo aí o assoalho pélvico, que vai auxiliar demais no trabalho de parto. Também no pós-parto, também no período de amamentação, é importantíssimo que, mesmo que não tenha sido ativo antes ou ativa antes, que a pessoa continue praticando atividade física para ter esses benefícios que o Guilherme citou e ainda mais, né? Esses benefícios de alívio de estresse e boa sensação, né? Esse alívio do estresse que você comentou, né? E esse estresse pode ser proveniente de vários lugares, né? Pode ser uma insegurança em, será que eu vou conseguir sustentar essa criança? Será que o pai da criança vai apoiar? Será que a minha família vai me apoiar? O meu emprego, será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Como é que vai ser isso? Pensa se a criança precisa passar por algum procedimento médico, cirúrgico, num momento tão delicado da vida. Tudo isso, claro que não é pretensão da atividade física zerar o estresse em relação a isso, mas auxilia demais no manejo desse estresse e pode contribuir bastante para a amamentação também. Eu acho que é um momento de distração um pouco, de saída um pouco daquela tensão diária que a mulher tem. Até porque o período pós-parto, ele não é romântico. Não é romântico você sair de um hospital com o seu corpo diferente, né, cheio de sensações diferentes, tentando entrar numa rotina de não dormir, porque a mulher que amamenta, a pessoa que amamenta, ela não consegue dormir uma noite completa, ela precisa acordar e amamentar, né, e tá naquele estresse todo. E assim, muitas vezes o emprego ele não favorece, como diz o nosso colega ali. E nessa questão, voltando a falar sobre o trabalho, a mulher que amamenta, a pessoa que amamenta, ela tem horários, mesmo após a licença maternidade, de afastamento para essa função, verdade? Sim, é verdade. Inclusive, né, se for necessário, essa licença maternidade pode até ser estendida, né? E essa licença maternidade, óbvio, hoje não é o foco falar sobre a questão do nascituro, né? Mas se, por exemplo, se a mulher está tendo uma gestação, isso é importante falar, e aquela pessoa, né, ela tem uma condição médica que ela precisa ficar de repouso total, a lei vai garantir o direito do nascituro, que é essa pessoa que nem nasceu ainda, né? Então, existem várias, assim, várias previsões legais que garantem a questão de horário diferenciado, a questão de repouso. Empresas, salvo engano agora também, eu vou até caçar aqui depois na CLT, empresas, se não me engano, que até tem mais de 30 funcionários mulheres, você precisa ter um espaço adequado para amamentação e outras perspectivas, né, nesse sentido do cuidado. Então, sim, o Estado brasileiro ele se preocupa com o direito de amamentar das mulheres. E quando a gente fala de pessoas que amamentam, a gente fala de homens trans e mulheres trans. É possível, hein, Maju? Sim, é possível. A nossa sociedade, no geral, pensa que a capacidade de você amamentar está limitada ao seu gênero. Então, só mulheres cis podem amamentar, mas isso não é verdade. Homens trans que não passaram pela cirurgia de redução das mamas, eles também conseguem. Isso porque se você faz a cirurgia de redução das mamas, você não tem o tecido mamário, então você não consegue mais amamentar. Mas homens trans que mantiveram o seu tecido mamário, que não removeram, eles conseguem sim manter a amamentação. Para isso, eles vão ter que fazer uma série de tratamentos hormonais, mas sim, é possível, né? Porque quando o homem trans, ele usa uma série de hormônios para ser um homem trans. Mas no momento, se ele tem esse sonho, se ele tem essa vontade, né, de amamentar, ele consegue, né? Então, tem tratamentos e indicações e é completamente possível, né? Ai, que legal. E aí também tem as mulheres trans, né? A amamentação, você precisa ter o tecido mamário. Certo. Ponto. Então, mulheres trans conseguem também. É só fazer... Indução hormonal. Indução hormonal. Então, E estímulo mamário. estímulo mamário, exatamente. A gente tem vários casais que são histórias já de sucesso, né? Que conseguiram. Então, é possível. Esse sonho é possível, né? Esse desejo de amamentar é possível. Então,
é muito legal a gente falar isso, é muito importante a gente discutir sobre isso, porque às vezes as próprias pessoas trans, por não ter esse assunto, acham que não conseguem, que não é uma realidade, mas é. Né? Tem tecnologia suficiente e tem o tratamento também. E até no aspecto de direito também é importante a gente lembrar que o conceito de família, assim, o conceito de pai e mãe, a lei não se preocupa muito com o sentido biológico, mas, assim, social. Então, assim, é possível um homem trans ter direito à licença maternidade. E isso é, assim... Que legal! Isso é algo que existe, né? E, se eu não me engano, foi em 2012, assim, na década passada, a gente teve um entendimento do STF que permitiu a questão do casamento homoafetivo, né? Então, ele flexibilizou e, assim, trouxe à luz todas essas pessoas que estavam em situações, assim, de subalternidade mesmo, que não eram amparadas pela lei. Então, por exemplo, só um exemplo para deixar isso claro. A lei que cuida dos benefícios do INSS, que é a Lei 8.213, Lei do Regime Geral de Previdência Social, ela traz a palavra dona de casa. É uma lei da década de 90. Então, acho que assim, isso, óbvio, é uma palavra, mas que representa muita coisa. Sim. Representa um pensamento de uma época, né? Porque a gente entende que o direito é fruto de um tempo. E a gente está mudando. E só para voltar também no que eu tinha falado sobre a questão da amamentação, o programa Emprega Mais, né, que é a Lei 14.457 de 2022, trouxe uma mudança na CLT, que empresas com mais de 30 mulheres empregadas com mais de 16 anos devem providenciar espaços adequados para amamentar seus filhos. Então, existe essa previsão sim, né? Então, no trabalho, a gente precisa ser cobrado, né? E algo que não é muito divulgado, não é muito falado, mas precisa ser exigido de fato que isso aconteça. E falando das futuras trabalhadoras e futuros trabalhadores, a gente também tem leis que amparam as estudantes, né? E não somente as estudantes, mas também pessoas privadas de liberdade, a amamentação. Então, a amamentação é um direito. É um direito que, para estudante, para mulher que trabalha, para pessoa privada de liberdade. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas questões, da questão voltada mesmo para estudante, entendeu? Para pessoa que estuda. E para concurseira também, dentro dos concursos públicos, eu particularmente já vi as mulheres pararem a prova que está fazendo para amamentar. Então, é um direito, realmente. Então, quando a gente vai se inscrever no concurso público, né, normalmente tem aquela opção de se necessita de apoio especial, assim. Confesso que nos concursos que eu fiz na prática eu não vi isso acontecendo. De cabeça, assim, não me lembro de ter visto essa situação. Eu já vi, foi bem legal. Eu já vi também. Você pode contar como é que foi? A moça que estava na minha sala, ela foi a mesma experiência da Silvia. Ela saiu da sala só para poder amamentar e voltou. Eu só não sei se ela ganha um tempo a mais de prova, isso eu não me lembro. Acredito Mas que foi uma prova ganhar. da própria prefeitura aqui de Volta Redonda, 10 mil. Legal. E sobre a questão dos estudantes, né? Principalmente estudantes que trabalham, existe a previsão legal que essas pessoas têm prazos diferenciados, até para terminar a graduação, enfim, né? Porque o MEC vai entender que existe um prazo maior para essas pessoas, então se elas precisarem às vezes trancar o curso, o ideal, óbvio, é que a gente consiga criar institutos que façam com que essa pessoa consiga conciliar tudo. Só que a gente sabe que é muito difícil na prática. Então, por exemplo, às vezes você tem que trabalhar, aí você paga a faculdade e você tem um filho. Às vezes um filho não planejado, como acontece na maior parte das vezes. A gente sabe que isso gera um impacto financeiro, onde no Brasil, onde 80% das pessoas ganham um salário mínimo, que a maior parte das pessoas não conseguem suportar, né? Então, acho que a gente precisa melhorar nesse sentido de criar novos auxílios, novos benefícios, porque, pelo menos na minha opinião, a lei não está preparada para todos esses tipos de casos, para manter o padrão da pessoa e para conseguir fazer com que ela não pare de estudar, porque a gente sabe que se você tem 18, 19 anos, às vezes até menos, você começou uma faculdade e você precisa parar para ter um filho, e você às vezes está numa situação ali de pobreza, você está perpetuando a pobreza. Perfeito. É verdade. Bom, enfim, eu acho que esse foi o nosso primeiro episódio do Pet Equidade, um papo super interprofissional aqui, né, com os estudantes do Pet. E a gente volta daqui a pouquinho com um segundo episódio que vai falar mais da amamentação propriamente dita.
Eu queria agradecer a todo mundo que participou e dizer que eu estou muito feliz com o resultado desse projeto. Eu que agradeço. E tô orgulhoso aí dos nossos alunos, né? Que bacana. Nossa! Foi muito legal. Muito legal. Bacana. Muito bom, gente.